Abra a sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 12. Encontrando o texto, coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler dos versos 12 a 17 de Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versos 12 a 17. E depois de fazer a leitura com os irmãos ainda em pé, vou orar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos. E nós queremos tratá-la com toda a reverência que ela é digna, como palavra do Senhor. Nós carecemos que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento, a fim de que esta verdade venha trazer-nos o consolo e fortalecimento e tudo aquilo que necessitamos. Nesta dependência nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título desta mensagem é A Correção do Senhor. Mas, nesse contexto da correção do Senhor, eu quero falar-lhes muito sobre dor e sofrimento, sobre aquilo que é tão comum à nossa vida. Talvez alguns de nós passem por dores, tanto físicas quanto psicológicas, passem por sofrimentos extensos, ou seja, que perduram por anos, por dificuldades e lutas que nós precisamos enfrentar, talvez em grande parte da nossa vida. Há momentos, há também circunstâncias que são dolorosas no nosso viver. Dificuldades e lutas que enfrentamos, questões que se abatem sobre a nossa vida, que nos causam imenso sofrimento. Eu creio que isso é comum a todos nós. Eu creio que você entende o que eu estou lhe dizendo. O que eu quero lhe dizer nesta noite, com base na palavra de Deus, é que você precisa entender que grande parte das suas dores e sofrimentos, que grande parte das grandes lutas que você enfrenta, são causadas pelo próprio Deus, são causadas pelo Senhor. E que essas dores e sofrimentos não são para o seu mal, não são para destruí-lo, não são para castigá-lo, não são porque Deus lhe odeia ou está irado contra você. Grande parte das dores e sofrimentos que eu e você enfrentamos nesta vida são resultado da amorosa mão de nosso Pai Celestial, corrigindo-nos, realmente trabalhando em nosso viver, de forma que tanto as nossas ações quanto o nosso caráter sejam transformados à imagem de Jesus Cristo. Então, quando nós observamos este sofrimento que é comparado por Pedro a uma fornalha ardente, esta é uma das figuras que a Bíblia usa. O sofrimento e a dor como uma fornalha ardente disposta a provar-nos.
a realmente purificar-nos. Deus, Ele usa a dor como um professor capacitado. A escola da dor, a escola do sofrimento, ela é preciosa aos salvos em Cristo. Não há aqui nada ruim, ou não há aqui nada prejudicial, a não ser a mão de nosso glorioso Pai agindo em nossa vida. E esta é a imagem que o autor aos Hebreus vai usar, de um pai que corrige o seu filho porque o ama. E eu gostaria de, ao expor esse texto aos irmãos, que os irmãos, que toda a igreja pensasse seriamente nisto, cada um de forma particular. Quais são as dores que Deus tem te infligido? E qual a razão delas? Nós sabemos onde Deus quer chegar. Na nossa santificação, na nossa transformação à imagem de Cristo. Mas ao final desta mensagem, se você tem se queixado das suas dores e sofrimento, ou você tem se rebelado contra as dores e sofrimento, eu oro que a palavra de Deus haja no seu coração, de forma que você aceite a dor e o sofrimento como uma preciosa correção do seu Pai de amor, para o seu bem e para a glória do nome dEle. Eu vou dividir as questões em duas porções. Primeiro eu vou falar dos versos 4 a 11 e vou lhes demonstrar realmente o que é este sofrimento. E depois dos versos 12 a 17, eu vou lhes falar sobre qual deve ser a sua reação diante do sofrimento como um filho de Deus. Irmãos, os hebreus a quem essa carta é escrita foram cristãos e nem todos eles eram salvos, porque a carta é escrita a pessoas que estavam tibuteando, estavam em dúvida sobre crer em Cristo ou não, e também o autor aos Hebreus quer convencê-los a definitivamente crer em Jesus. Mas ele está escrevendo a irmãos que o próprio capítulo 13 diz que sofreram o espólio dos seus bens, ou seja pelas autoridades romanas, seja pelas autoridades judaicas, os seus bens, o seu direito a morar nas cidades muradas, o seu comércio, o seu trabalho havia sido impedido unicamente por eles serem cristãos. Então, quando nós falamos dos hebreus, dos crentes hebreus, nós estamos falando de pessoas que eram realmente formadas na escola do sofrimento por amor a Deus. Esses homens sabiam o que era sofrer pelo seu cristianismo. Não tenha dúvida disso. A própria galeria dos heróis da fé, contida neste mesmo livro, demonstra como homens do passado e como homens do presente, em meio a eles, sofriam coisas inimagináveis a alguns de nós. Mas agora Deus coloca diante deles também outra questão. Por que Deus estava permitindo tudo isso? Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Por que Deus permite a dor? Se nós cremos em Cristo e nós entendemos que ao crermos em Cristo, nós estamos solucionando o maior dos problemas da nossa vida, mas então nós começamos a perceber, depois de crer em Cristo, que certas dores e que certos sofrimentos que antes não existiam, agora passam a existir. Por quê? Por que certas dores na nossa vida nunca passam? Porque nós sofremos com questões não somente físicas e que nós pedimos para Deus que tire de nós, e nós pedimos que Deus nos dê vitória, e Deus simplesmente nos dá a capacidade de suportar, como diz 1 Coríntios 10, 13. Aquilo que nós temos que responder é o que o nosso Pai quer com tudo isso. Aonde, afinal, o nosso Deus quer chegar? Então eu vou demonstrar-lhes algumas questões nos versos 4 a 11. Observe o verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Essa exortação parece dura. Ele vai nos dizer uma verdade que parece, de certa forma, desanimadora. Ele está dizendo àqueles irmãos, as coisas estão difíceis, mas elas vão se tornar pior. As dores estão difíceis, o sofrimento que vocês estão enfrentando é difícil, mas vocês ainda não chegaram até o limite combatendo contra o pecado. Vocês têm combatido contra o pecado, mas não precisaram ainda derramar seu próprio sangue.
Eu creio que muitos dos leitores dessa carta aos Hebreus se tornaram mártires nos coliseus romanos. Mas até aquele dia, eles estavam enfrentando a luta contra o pecado, sem ainda ter que dedicar a sua própria vida, perder a vida neste mundo, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos ensina uma primeira lição. Sim, irmãos, Deus está dizendo que as nossas dores podem se agravar. Deus está dizendo que o nosso sofrimento pode se tornar ainda mais grave e mais intenso. Deus está dizendo que, se enfrentamos grandes dores até hoje, possivelmente o futuro nos reserva dores ainda maiores. Se há coisas que enfrentamos que nos fez derramar lágrimas e nos entristecer e que a gente pensou que ia nos destruir, Deus está dizendo que o futuro reserva coisas ainda mais duras. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês ainda não chegaram até o limite de tudo isso, combatendo, literalmente, agonizando na sua luta contra o pecado. A agonia é o sentimento de aperto. A angústia é a mesma palavra que usamos quando temos uma dor no peito que ela ela é resultado de um problema cardíaco. Angina pectoris não é do latim, ou seja, a dor que aperta o peito. Então, nesta angústia, nesta dor, nós não enfrentamos o limite ainda. Possivelmente há coisas diante de nós que ainda serão mais difíceis. Mas agora olhe para os versos 5 e 6. Vocês nem chegaram até esse ponto, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então agora ele nos demonstra que este sofrimento, que essas dores, por vezes precisam ser reconhecidas como resultado da disciplina de Deus trabalhando no nosso viver. Por vezes as dificuldades que estão presentes na nossa vida são o resultado da amorosa mão de Deus nos pressionando, realmente nos trabalhando, a fim de que nós sejamos moldados à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, eu não gostaria de dizer isso, mas eu e boa parte de vocês somos teimosos. Deus nos revela na sua palavra que nós devemos abandonar este comportamento, abandonar aquela atitude, aquele pensamento, mas nós nos agarramos nos nossos pensamentos pecaminosos e nós não queremos abandoná-los. A escola da dor nos ensina que o pecado precisa ser abandonado. E a escola da dor nos convence que o único caminho é abandonar aquilo que não agrada a Deus. Agora, o que o autor vai nos fazer nos versos 5 e 6 é nos demonstrar algumas formas que nós não devemos reagir diante da correção de Deus. 3 coisas que você não deve fazer diante da convicção que Deus está disciplinando a sua vida. Olhe no verso 5. E já vos esquecestes. A palavra esquecer quer dizer não prestar atenção. Se Deus está apertando a sua vida, se Deus está disciplinando a sua vida, não ignore isso. Não ignore aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não ignore a mão de Deus realmente apertando sobre você, realmente colocando pressão sobre você. Não se esqueça, não ignore, realmente não deixe de prestar atenção nisso. O verso 5 também diz: não desprezes a correção do Senhor, e literalmente não menospreze aquilo que Deus está fazendo. Sabe, diante da correção de Deus, diante da dor e do sofrimento, resultados da correção de Deus, talvez alguns de nós endureçam o seu coração. Talvez alguns de nós se tornem ainda mais duros. E Deus está dizendo, se Ele está corrigindo a sua vida, se Ele está amorosamente disciplinando a sua vida, não endureça o seu coração. Não realmente menospreze a correção do Senhor. E finalmente o final do verso 5 diz: não desmaies também quando por Ele fores corrigido, repreendido. A palavra desmaiar aqui quer dizer perder o ânimo. A dor e o sofrimento são poderosos para nos fazer perder o ânimo.
Agora, quando nós percebemos que aquilo que está acontecendo na nossa vida, que as dificuldades que sofremos, que as lutas que temos, são resultado da disciplina de Deus, Deus está dizendo, não perca o ânimo, isso é uma coisa boa. Não desanime, não perca o ânimo, não desista. Deus está trabalhando no seu viver. E agora, por que você não deve nem esquecer-se, nem endurecer em coração, menosprezando a correção do Senhor, nem perder o ânimo? Olha o que diz o verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como seu filho. Se Deus está corrigindo a sua vida, significa que Ele te ama. Sabe, as pessoas querem muitas vezes duvidar do amor de Deus. Elas querem olhar para Deus e dizer, olha, Deus não deve me amar. Porque o sofrimento e a dor que eu sofro, eu não consigo identificá-las como amor, eu não consigo identificá-las realmente como a bênção dele. E Satanás estará sempre pronto ali para nos convencer que Deus é mau, que Deus não cumpre as suas promessas, que Deus não está disposto a nos ajudar. Você reconhece que Deus mantém dificuldades e dores na sua vida. Você reconhece que Ele está disciplinando você. Se regozije nisso. É uma demonstração do amor dEle. É uma prova do seu amor. A correção é a prova do amor de Deus. O Senhor corrige a quem Ele ama. A qualquer que recebe por filho, Ele o açoita. Sabe quando nós éramos corrigidos com os nossos pais, lembra disso? Ou quando corrigimos os nossos filhos. E eu temo que falar da correção dos filhos hoje seja algo quase criminoso. Eu creio que a grande maioria dos pais deste mundo abandonou a correção dos seus filhos. E temo também que muitos cristãos estão abandonando a correção dos seus filhos. Se você não corrige o seu filho, você não o ama. Porque Deus te ama e te corrige. Deus te ama e corrige a sua vida. E Ele está dando o exemplo para que você faça o mesmo com os seus filhos. Na correção, Ele demonstra amor. E devemos fazer o mesmo com aqueles que amamos. Por isso, os versos 7 e 8 nos dizem: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, literalmente o que ele nos ensina é que esta correção é prova que nós somos filhos de Deus. As pessoas querem dizer que todos são filhos de Deus. O texto está dizendo que não. Filhos de Deus são aqueles que Ele corrige. Sabe, eu vou agora aplicar isso de uma forma que eu creio que você vai entender. Talvez você pense o seguinte: olha, minha vida vai muito bem. Aqui ou acolá, eu tenho tomado atitudes que realmente são reprovadas por Deus. Eu tenho sido desonesto, eu tenho sido infiel, eu não tenho sido amoroso, eu tenho agido de uma forma não ética nos meus negócios, eu tenho agido de uma forma falsa com as pessoas, a fim de que eu lucre com isso. Mas olha, está tudo bem. Mesmo que eu dê essas escorregadelas aqui ou acolá, realmente Deus tem me abençoado. E mesmo com todos esses erros e pecados na minha vida, eu vejo que realmente nenhum mal me ocorre. Então só pode estar tudo bem comigo. Amigo, não está tudo bem com você. Se você está vivendo dessa forma e Deus não está corrigindo, não está tudo bem com você. Você está na pior condição que uma pessoa poderia estar. Se você não tem correção da parte de Deus, significa que Deus não é seu pai. Você é um incrédulo. Você está caminhando para o inferno. Você não transformou a sua vida pelo amor de Jesus Cristo. Você acha que os erros que você diz, ou seja, os seus pecados, Deus tem passado por cima deles? Não. Deus não passa por cima de pecados. Deus não fecha os olhos para o pecado. E quando Deus enxerga o pecado na vida dos seus filhos, Ele corrige. Se Deus não corrige os seus pecados, é porque Deus não é seu pai. E você não é um salvo. E você não está caminhando para o céu.
E isso é a coisa mais séria da vida. Não se engane. Está tudo bem comigo, eu estou enriquecendo, eu estou amealhando recursos cada vez maiores, eu tenho cada vez mais prazer e felicidade. Isso não é parâmetro para nada. Se você está vivendo uma vida contra os princípios de Deus e não está acontecendo nada, significa simplesmente que Deus não está nesse negócio. Deus não está presente na sua vida. Olhe bem o que diz o verso 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A correção da parte de Deus é uma prova de que você é um filho dele, e a falta de correção demonstra que você não tem absolutamente nenhum relacionamento com ele. Eu creio que fui claro. E creio que isso deve ser claro também à sua mente e ao seu coração. Os versos 9 e 10 nos ensinam que esta disciplina de Deus, agora na vida dos seus filhos, para que ela surta efeito, é preciso de nós uma atitude. Olha os versos 9 e 10. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, aquilo que o verso 9 diz: além do que tivemos nossos pais que nos corrigiam, e nós nos sujeitávamos a eles. Sabe, a correção do Senhor, ela é proveitosa quando nós realmente nos sujeitamos àquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Ele está usando um exemplo aqui. Nós não nos sujeitamos à disciplina de nossos pais. E é interessante, pais, lembre de uma coisa. Quando nós disciplinávamos os nossos filhos por algo errado, por um pecado na vida deles, e nós então disciplinávamos com a varinha da correção, e nós demonstrávamos a ele também o seu amor, você lembra como eles ficavam? Lembra a reação deles? Era uma reação de liberdade, eles estavam prontos a dizer que nos amavam, porque não havia nada entre nós e eles. Se eles, por acaso, se voltassem contra aquilo, contra a correção, você percebia quão duro é o coração deles. E a varinha da correção quebrantava a dureza de coração. A correção de Deus, ela se abate sobre nossa vida, até que nós reconheçamos que precisamos nos submeter a ela. Por quanto tempo Deus vai disciplinar você? Por quanto tempo você vai sofrer? Pelo tempo necessário, até que a dureza do seu coração seja quebrada. Por quanto tempo Deus vai deixar o sofrimento presente na sua vida? Pelo tempo necessário, até que a disciplina faça efeito. Pelo tempo que for necessário, Deus agirá assim, porque, note o final do verso 10, Ele age assim para sermos participantes do quê? Da sua santidade. O que Deus quer com isso, então? Ele quer filhos que vivam de acordo com quem Ele é. Lembra aquilo que Pedro diz? Sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Então Deus quer que a santidade seja demonstrada na nossa vida e que toda forma de amor ao pecado seja abandonada, seja reconhecida e confessada a Ele. Que todo tipo de pecado, que todo amor que temos por algo pecaminoso seja realmente esquecido e abandonado, e até que realmente nós amemos mais ao nosso Deus do que ao pecado do nosso coração, a disciplina dele estará sobre nossa vida. Até que nós aprendamos santidade, até que o nosso comportamento mude, até que nós realmente nos quebrantemos diante dele, abandonando os nossos pecados, confessando-os em sua presença e amando a sua santidade, a dor estará lá. Até que ela tenha o efeito desejado. Mas notem uma grande bênção no verso 11. E na verdade toda correção ao presente
não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Não é fácil sorrir enquanto nós sofremos. Não é fácil se alegrar enquanto nós sofremos. Mas sabe, nós somos um tipo tão específico de pecador, que Deus está aqui apertando a nossa vida, que Deus está aqui com a sua mão pressionando a nossa vida, e tem um risinho maroto aqui do lado. Tem um quê de zombaria aqui do lado. Deus está ali apertando cada vez mais e trazendo dores e sofrimentos, e aquele risinho malicioso fica aqui ao lado, como desafiando Deus. Deus está dizendo que, olha, realmente, num momento de sofrermos a disciplina, isso não parece ser algo bom, senão de tristeza. Mas quando realmente nós abandonamos o nosso orgulho, a nossa malícia, e entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, essa dor produz um fruto pacífico de justiça, porque nós aprendemos a ser exercitados nela. Nós chegamos ao resultado do exercício. A primeira coisa que eu quero lhe perguntar, a primeira coisa que eu quero questionar o seu coração, é se você tem aprendido essa verdade. As dores e dificuldades são reconhecidas como a disciplina de Deus? Você está reconhecendo como Deus colocou algumas dificuldades e dores na sua vida, até que você aprenda a respeitá-lo? Essas dores e dificuldades têm realmente gerado um fruto. Deus não deseja te destruir, Deus deseja te aprimorar. É diferente. Deus não quer destruir ninguém aqui, mas Ele quer nos tornar a semelhança de Jesus Cristo. Irmãos, isso está acontecendo. Realmente eu posso olhar nos seus olhos e agora eu enxergo o seu rosto todo. Isso realmente é uma verdade na vida de todos vocês. A correção de Deus tem surtido efeito na vida de vocês. A disciplina de Deus tem surtido efeito na sua vida. O fruto que deve existir está existindo. Eu me alegro por dizer que em muitos de vocês eu tenho visto isto. É perceptível como as dores e o sofrimento têm mudado quem você é. Tem realmente quebrantado o seu coração duro. Ele tem quebrantado o meu também. É perceptível como muitos de vocês estão mais próximos de Cristo. Não todos. O que Deus quer é que realmente todos nós, ensinados pela disciplina de Deus, tenhamos esse fruto pacífico da justiça em nosso viver. Eu quero agora passar a segunda parte do texto, e ele vai dos versos 12 a 17. E agora então, especificamente, não é os versos 12 a 17, vão nos ensinar como nós devemos reagir diante da disciplina do Senhor. Como realmente nós temos que viver diante daquilo que Deus tem feito em nossa vida, o seu amoroso cuidado que nos disciplina. E são 5 verdades preciosas que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Primeiro, olhe para os versos 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Primeiro eu preciso dizer que isso é uma citação de Isaías 35. Isaías 35 está trabalhando com qual assunto? Com a disciplina de Deus sobre a nação de Israel. A disciplina de Deus sobre Israel tinha sido dura. Deus havia enviado Nabucodonosor, e Nabucodonosor levou o povo de Israel, de Jerusalém, em 3 levas para a Babilônia. Eles permaneceram por 70 anos na Babilônia. O templo foi destruído, Jerusalém foi queimada, Judá foi dizimada, e apenas os miseráveis foram deixados lá. O grosso da população ou foi morto,
ou foi deportado para a Babilônia. Então há aquele salmo, não é, que eles dizem que eles penduraram as suas harpas nas árvores na Babilônia, na beira do rio, e eles não tinham alegria nenhuma para cantar nada para o Senhor, e eles pediam que eles cantassem cânticos, mas eles disseram: olha, como é que a gente pode cantar um cântico de alegria em terra estrangeira? Isaías agora diz para eles que Deus vai realmente restaurar o seu povo. Aquilo que Isaías diz para eles é que eles são exatamente isso: mãos cansadas, mãos trêmulas. As mãos deles são como, realmente pela disciplina de Deus, alguém que não consegue segurar algo com firmeza. Os joelhos desconjuntados, os joelhos fracos, que não conseguem manter eles de pé. Eles realmente desejam fazer veredas direitas para os seus pés, porque eles não sabem por onde caminhar, eles estão manquejando, e realmente eles precisam ser sarados. Sabe qual é a promessa de Isaías? Deus vai sará-los. Sabe o que isso nos diz? Não importa aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não importa a intensidade da dor da mão de Deus na sua vida, Ele feriu e Ele vai sarar. Ele feriu a sua vida porque isso é preciso. E junto com a ferida, Ele trará também o sarar da ferida que Ele mesmo criou. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Quando nós encontramos um irmão que está tibuteando, está fraquejando na fé, quando nós encontramos crentes que realmente estão fraquejando no seu testemunho, que estão desencorajados, é um papel de toda a igreja encorajá-lo. Irmãos, nós não podemos ser o tipo de exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Sabe por quê? Porque num momento pode ser eu, no outro momento você, no outro momento outra pessoa. Realmente aquilo que Deus quer em primeiro lugar a nós é exatamente isso. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ou seja, realmente encorajem aqueles que sofrem, dizendo a eles que assim como Deus trouxe a dor à vida deles, Deus há de restaurá-los. A grande importância da mensagem bíblica é dizer que a solução está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. E o grande desejo da mensagem bíblica é instaurar esperança aos corações. Você já perdeu a esperança? Você já viveu tantas dores que você acha que não tem mais solução? Pois saiba que o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Deus é o Deus que restaura coisas que para nós são inimagináveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. E o seu encorajamento é que nos mantenhamos firmes. O verso 14 nos ensina algo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Notem que quando ele diz ninguém verá o Senhor, ele está tratando exatamente aqui do quê? Da salvação, do céu. Ele está nos dizendo realmente sobre o dia em que nós vamos ver a Deus. Está nos lembrando realmente da grande promessa de Cristo, das moradas celestiais, da morada no céu. Ele está nos dizendo qual é realmente o alvo da vida cristã, estar com o Senhor. Mas então ele diz que duas coisas são necessárias. Ele cita a santificação. Por vezes, o sofrimento é a única forma de convencer-nos a abandonar o pecado. Então Deus está nos dizendo que a santificação é o seu alvo. Mas agora ele diz, segui a paz com todos. Você já percebeu como é difícil ter paz com todos enquanto nós estamos em lutas? Como é difícil tratar uma pessoa quando nós estamos, tratar bem uma pessoa quando nós estamos em meio às dores. Aquilo que Deus está nos dizendo aqui ao dizer, segui a paz com todos e a santificação, é simplesmente nos ensinar que nós devemos nos submeter à correção de Deus sem queixas. Não se queixe. Não reclame. Deus está trabalhando na sua vida. Não reclame. Não há motivos para queixa. Mas, pastor, eu já tento um negócio ou desenvolver um trabalho, alguma coisa há tantos anos, nada dá certo. Eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei daquela forma.
Eu estou realmente convencido que Deus não quer o meu bem. Ou talvez uma enfermidade lhe acompanhe durante muitos anos, trazendo dor e sofrimento. Não se queixe. Realmente não faça disso uma guerra. Você sabe que Deus quer o seu bem. Então, em meio à dor, siga a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a ordem bíblica. O verso 15, a primeira parte dele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Agora, há um outro resultado da dor. Quando nós nos sentimos desprestigiados pelo nosso Deus, e quando nós sentimos que Deus está permitindo coisas na nossa vida que nós não estamos aprovando, uma das primeiras atitudes que nós tomamos é qual? Nos afastar dele. Quando nós percebemos que há determinadas coisas na nossa vida que Deus está fazendo, e nós não estamos alegres com Deus porque Ele está fazendo isso, e nós percebemos que Deus tem mantido certas circunstâncias na sua vida, que lhe trazem dor e sofrimento, mas parece que Deus não está preocupado em tirar isso no momento da sua vida. Então você quer castigar Deus. E qual é a forma que nós castigamos Deus? Nós nos afastamos dele. Senhor, é assim então? Nós estamos em guerra, o Senhor quer o mal para mim. Vamos fazer o seguinte então: a partir de hoje, eu não oro mais, eu não leio mais a palavra de Deus, eu não vou mais à igreja, não estou preocupado com o meu testemunho, não estou preocupado em ajudar absolutamente nada. Se havia um ministério, esse ministério realmente para mim não importa mais nada. Se havia algum trabalho, algo que eu fazia, isso agora não importa mais nada. Vamos trabalhar na mesma carta. O Senhor quer o meu mal, então eu vou provocar também o mal ao Senhor. Tolo. Você está provocando o mal para si mesmo. Você acha que Deus é tão pequeno para jogar as cartas com você assim? Ah, já que o Senhor não me ajuda, vamos pagar na mesma moeda. Não seja tolo. Você não faz nenhum arranhão em Deus. Aquilo que o texto está nos dizendo é que não devemos nos afastar da graça de Deus. Você sabe que Deus está lhe disciplinando? Rapaz, essa é a hora de estar na igreja. Você sabe que Deus está sendo duro com você? Essa é a hora de vir aqui. Você sabe que Deus está corrigindo a sua vida? Não saia daqui. Se você precisa vir mais dias da semana para orar aqui nesse lugar, essas portas estão abertas. Você pode vir quando necessitar para buscar a Deus neste lugar, mas jamais vire as costas para Deus. Isso não é a solução. Isso não é realmente a forma de lidar com isso. Notem aquilo que diz o final do verso 15. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Notem aqui, ele está falando de uma raiz amargurosa, algo realmente venenoso, algo que mata. Quando nós nos queixamos de Deus. E pais, agora deixa eu falar especialmente para vocês adultos, pais. Quando você se queixa de Deus na sua casa, você está dando um péssimo exemplo para o seu filho. Quando você se queixa dizendo, olha, Deus não me abençoa, eu estou sofrendo tanto já por tanto tempo e parece que Deus não se importa comigo. O que você está fazendo é semear a semente, a planta da incredulidade no coração do seu filho. Aquilo que ele está nos dizendo aqui é que jamais nós devemos dar lugar à amargura, à incredulidade, à rebelião. Isso contaminará não somente a nossa vida, como acabará contaminando a nossa família e acabará contaminando a nossa igreja. Você percebeu que durante essa pandemia, esta foi a maior prova que nós passamos? Nos amargurarmos contra o nosso Deus. Cada dia era uma dificuldade maior. Se você tem seu negócio próprio, você sabe o que eu estou dizendo. Talvez muitos aqui perderam o seu emprego. Viram realmente as suas dificuldades decolarem, serem cada vez piores. As nossas dificuldades não diminuem quem nosso Deus é. Você não pode permitir a amargura no seu viver. Jamais nós viraremos as costas para o nosso Deus, permitindo que esta erva venenosa realmente ataque o nosso coração. Por isso, agora então, os versos 16 e 17 vão terminar com um exemplo.
Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Eu vou relembrar a história de Esaú, mas eu creio que você conhece. Ele está se referindo aqui a dois acontecimentos, não é? Na história de Esaú, tanto em Gênesis 25 quanto em Gênesis 27. E você conhece, por exemplo, muito bem, mesmo que a Bíblia já tenha descrito isso, que Deus havia escolhido e elegido Esaú, ou seja, por Esaú a promessa as promessas aos patriarcas, por Esaú, por Jacó, as promessas aos patriarcas seriam cumpridas e não por Esaú, mesmo que Deus tenha dito que preferia Jacó e as promessas se cumpririam com ele. Nós notamos que algumas coisas aconteceram. Você lembra bem de que forma Esaú trocou a sua primogenitura com Jacó por um prato de lentilhas. O que era a primogenitura? A bênção de Isaac, a bênção do seu pai. Ser ele aquele que continuaria no caminho da promessa estabelecido por Deus aos patriarcas. Pois bem, um dia Esaú vai para o campo, ele é um caçador, já Jacó é um bom cozinheiro. Esaú volta do campo, ele não caçou nada, mas a fome está consumindo ele. Então ele vê que Jacó preparou um prato de lentilhas. O que ele diz? Olha, eu tenho a minha primogenitura, as bênçãos espirituais que foram prometidas para mim. Mas do que essas bênçãos espirituais valem se eu vou morrer de fome? Você quer a minha primogenitura? Você quer as minhas bênçãos? Eu troco por um prato de lentilhas. Esaú propôs isso. Jacó propôs, Esaú aceitou e assim foi. No capítulo 27 de Gênesis, Isaac já está morrendo. Então Isaac ainda deseja abençoar Esaú. Então ele chama Esaú e diz: filho, eu estou partindo, vai ao campo, pega uma caça, prepara um guisado para mim. Só que a mãe deles ouviu. E a mãe deles chama Jacó e diz: ei, vem cá, o seu pai chamou o seu irmão e ele vai agora abençoar o seu irmão. Faz o seguinte, faz aqui, pega lá um cordeiro, faz um prato gostoso para ele, você é um excelente cozinheiro, coloca peles aí nos seus braços, no seu rosto, porque o seu irmão é peludo, você não é. Então teu pai está quase cego, ele vai te tocar e nem vai perceber que é você. Ele astuciosamente pega, prepara o prato, leva diante de Isaac. Isaac apalpa ele e diz: olha, é peludo como Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Ele engana o pai dele. O pai dele abençoa ele. E logo depois que ele sai, quem chega? Esaú. E o pai leva um susto. Não é? Como assim? Eu acabei de te abençoar. Ele: pai, não fui eu. Você abençoou outra pessoa. Então a Bíblia diz que Esaú chora lá do fundo da alma. Ele agora sente uma dor que ele nunca tinha sentido antes. Como que os hebreus aqui entenderam essa história? O autor diz que Esaú era fornicador, mas o centro aqui é que Esaú é profano. Sabe o que é alguém profano? É alguém que faz pouco caso das coisas de Deus. Então Esaú é assim, ele faz pouco caso das coisas de Deus. Ele trocou uma bênção incrível por um prato de lentilhas. Ele trocou realmente algo grandioso da parte de Deus por algo que satisfazia o seu desejo momentâneo, o desejo do momento. Irmãos, quantos de nós não têm trocado as bênçãos de Deus pelos desejos que sentimos momentaneamente? Quantos de nós não têm trocado as bênçãos do Evangelho pelo gozo passageiro que esse mundo oferece? Quantos de nós não têm sido disciplinados pelo Senhor porque estão dando lugar mais ao mundo do que aquilo que Deus quer das suas vidas? E olha a consequência disso. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Há duas interpretações para esse texto. Eu creio que as duas são fortes e devem ser atentas. Quando ele diz, porque não achou lugar de arrependimento, alguns entendem que está falando de Jacó. Então, quando ele viu o que ele fez, a bobeira que ele fez, ele foi para Jacó e disse: olha,
eu vendi a minha primogenitura, mas olha, agora que eu entendi o que eu fiz, vamos revogar esse negócio, vamos mudar isso. E Jacó disse: não, negócios são negócios, já foi feito, você aceitou. Não, mas eu estou arrependido do que eu fiz. A primeira interpretação é essa: não houve arrependimento em Jacó para mudar aquilo que eles haviam acertado. Mas também alguns estudiosos dizem que não achou lugar de arrependimento, diz especificamente sobre Esaú. Ele quer mostrar que ele não se arrependeu verdadeiramente. O que ele sentia era remorso. Mas de uma forma ou de outra, ao dizer que ainda que com lágrimas o buscou, ele quer nos ensinar uma lição. Por vezes nós somos tão duros em relação às coisas de Deus. Por vezes nós somos tão duros em relação à disciplina de Deus, que quando nós vamos enxergar os fatos como eles realmente são, nós já estamos longe demais. Quando nós vamos realmente reconhecer o que fizemos, simplesmente o caminho de volta é tão espinhoso que nós não encontramos coragem de voltar. Eu quero terminar lhe dizendo: não se afaste de Deus ao ponto que você não saiba o caminho de volta. Não se afaste de Deus ao ponto que você não tenha pontes para voltar. Não brinque com o pecado. Não rejeite a disciplina de Deus. Ele amorosamente está trabalhando na nossa vida. A dureza de coração de quem se acostuma com o pecado é a marca de Esaú, mas não deve ser a nossa. Nós devemos ser sensíveis à orientação do Senhor, reconhecendo a sua amorosa mão trabalhando na nossa vida. E quando nós reconhecermos que a sua amorosa mão quer o nosso bem, nós vamos, ao invés de nos queixarmos das dores e do sofrimento, nós vamos dizer: Pai, eu entendi. Eu estou entendendo o que Tu queres. E eu não apenas estou entendendo, que eu estou concordando. Eu quero terminar lhe encorajando a tomar a mesma atitude do filho pródigo. Lembra o que falou o filho pródigo quando deixou a casa do pai? Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E foi para a terra longínqua. Agora você lembra o que ele falou quando ele voltou? Pai, faz-me como um dos teus. Que você tenha essa disposição de Deus fazer de você aquilo que Ele deseja e quer. Que Ele encontre no coração dos irmãos uma alma pronta a aceitar o sofrimento como a preciosa e amorosa mão dEle agindo em seu favor. Vamos fechar os olhos, vamos orar, preparando o nosso coração para a celebração da ceia do Senhor.